Bom dia, primeiro ano, nessa manhã, né, da quarta-feira, a gente aqui na segunda aula de recuperação. Né? Na primeira aula nós vimos sobre a Mesopotâmia. É importante eu perceber a localização da Mesopotâmia, um mapa, aquele mapa antigo, e hoje, né, o Iraque, na Mesopotâmia. Pois bem, então, galera, a gente tem que ter essa noção e perceber como essas civilizações, né, sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus, né, como eles se fortaleciam, né, como foram importantes para a povoação, né, a questão de usar a água, represa, também para transporte, para alimentação, né, enfim, dessa forma como é que eles vão produzir o excedente, e esse excedente vai fazer que eles comercializem, né, o que eles não conseguem consumir, a sobra comercializem, incentivando o comércio. Né? Vimos que era contemporâneo com o Egito, então são fatos importantíssimos que a gente não pode esquecer. A questão do politeísmo, né? Eles eram politeístas, não acreditavam na vida após a morte, né? Acreditavam em gênios, né? Pois bem, horóscopo, então politeísta, né? Então a gente não pode esquecer isso também. Então, fatos importantes que nós vimos, e a questão de cada civilização, né? Nós vimos que os sumérios eles foram importantes pela questão, né, da primeira escrita, né, escrita cuneiforme, enfim, cada civilização, vocês caracterizarem essa civilização. Beleza, galera? Mas o assunto hoje o assunto é diferente. E assim, não esquecendo que eu passei uma atividade valendo um ponto sobre a epopeia de Gilgamesh, com as suas palavras, hein? Tem que ser com as suas palavras, 10 linhas resumindo o que foi essa epopeia. Resuma a história. O que é que se trata essa epopeia de Gilgamesh? Início, meio e fim, em 10 linhas. Mas volto a dizer, tem que ser com as suas palavras, hein? Beleza? Mas então, galera, sejam bem-vindos. O nosso assunto hoje vai ser as grandes navegações. Então, vou compartilhar na tela aqui com vocês, né? As grandes navegações. Está abrindo aí na tela para vocês. Pois bem, está aqui as grandes navegações. Esse é o tema da nossa aula de hoje. A nossa aula de revisão, de recuperação, melhor dizendo, porque nossa avaliação está chegando. Então é importante eu fazer essa atividade para a nota, que eu já garanto um ponto, né? E depois o restante vai valer 9. Então, lembrando que, né, tem que tirar 5. Se você já garantiu um, precisa tirar 4, valendo 9. Beleza? Então, vem comigo, vamos falar sobre as grandes navegações. Vocês compreenderão por que, né, as grandes navegações, por que esse nome, grandes navegações, e por que eles tinham essa cruz, né, nas velas das embarcações, das naus. Vocês verão comigo aqui agora. Por que grandes navegações? Preparados? Está todo mundo bem preparado, posicionado? Então vamos lá, primeirão, vem comigo. Grandes navegações. Por volta do século XV e XVI, os europeus, portugueses e espanhóis se lançaram aos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico e com alguns objetivos. Encontraram uma nova rota marítima para as especiarias, para o Oriente, né, para a Índia, e também buscar produtos, né, lá na China, no Oriente, e novas terras, novas terras. Pois bem, esse era o intuito, né? Esse era o intuito. E também buscar também, né, algumas outras formas de riqueza, ou ouro, ou prata, é dessa forma. Pois bem, a era das grandes navegações e os descobrimentos marítimos. Pois bem, tinham perigos reais e perigos imaginários, né? Então vejam, a ideia que a Terra, né, era ser achatada como uma pizza. E na borda da pizza, se chegasse lá no finalzinho, você ia despencar num abismo sem fim. Isso era um perigo imaginário. Se afastasse do litoral, cairiam num abismo. Então, ó, o litoral é aquela faixa que você vê. Quando o navio passa daquela linha ali, você não vê mais o navio. Eles acreditavam que cairia num abismo. Né? Pois bem, ao se aproximar-se da linha do Equador, eles achavam que as águas eram quentes, borbulhantes, que iriam queimar as embarcações.
né? Mas isso é imaginário. E monstros imaginários, era normal também, imagine. É quando você vai para a fazenda ou vai para a casa de um amigo e de repente faltou luz e você na madrugada quer ir no banheiro. Aí você fica, meu Deus do céu, a sua imaginação começa a criar vários monstros, vários bichos, etc. Enfim, era da mesma forma, como se você entrasse agora numa nave espacial. Esse período das grandes navegações, que é o período moderno, né? Porque a modernidade eram as embarcações. Então era como se você embarcasse numa viagem espacial aonde você não teria certeza de chegar a um lugar e regressar novamente. Pois bem, você fica imaginando, a mente da gente fica imaginando, né? Pô, alienígenas, né? O que pode ter lá, né, no espaço? Pois bem, é a mesma coisa, beleza? Vem comigo. Períodos reais. E aí sim, ventos desfavoráveis, né? As correntes marítimas também, bancos de areia que iam fazer encalhar as embarcações, a fome, a sede, a doença. Tem uma doença chamada escorbuto. Então, anota aí, o escorbuto é a falta da vitamina C. Ela causa hemorragias nas gengivas, né, na pele, demora o processo de cicatrização, os dentes começam a ficar moles, a cair, dor muscular nas articulações e cansaço. É o escorbuto. Por isso que nas embarcações eles chupam muito laranja, vitamina C, porque a falta da vitamina C traz essa doença. Então vejam só, não esqueçam, escorbuto. E o medo do desconhecido. Gente, quando você não conhece, então você fica, então são os perigos, né, reais. Não conheço, não vou me aventurar, eu não vou sair andando, não vou sair navegando num lugar que eu nunca fui, né? Então vejam só, o medo do desconhecido é uma coisa que até os dias atuais a gente, quando não conhece uma estrada, quando a gente não conhece um caminho, quando a gente, né, não conhece o lugar onde nós estamos, a gente tem que ir passos, mas temos que ir com passos menores, beleza? Vamos lá. Objetivos. Econômico, buscar um novo caminho para o Oriente. Especiarias, artigos de luxo orientais. Né? Especiarias, cravo, pimenta, noz moscada, mostarda, canela. Lembrando que nessa época não tínhamos energia elétrica, então era através das especiarias que iríamos conservar os alimentos por mais tempo. Lembre-se do bacalhau, aquele peixe salgado, fica ali exposto, né? O charque também. Então vejam só, então é importante eu perceber que as especiarias também iam inibir aquele fedor dos alimentos apodrecidos, né? Pois bem, então era com as especiarias que eles disfarçavam. Artigos de luxo, tecido de algodão da Índia, tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China e as pérolas do Japão. Então, no Oriente, China e Japão. Então, vejam só, a Índia também, né? Então, religiosos, né? Expandir a fé cristã. Então, volta aqui comigo. Eu já estou dizendo aqui, o símbolo da cruz nas velas, expandir a fé cristã. Então, aonde eles irão chegar, eu não posso esquecer que Portugal e Espanha são reis católicos. Então, eles vão expandir o cristianismo. Eu não posso esquecer da questão, né, que rolou das cruzadas, onde eles perderam territórios para os muçulmanos. Então, aonde eles enxergarem o simbolismo da cruz, eles vão saber que eles são cristãos e eles sempre vão colocar um marco, né, naquele lugar, dizendo: aqui quem está, né, no comando são cristãos. Então, era por isso. E assim, chegando nesse território, por mais que tivesse indígenas, né, então eles vão converter os indígenas no cristianismo, ao cristianismo, melhor dizendo, e dessa forma eles vão expandir a fé. Lembrando que temos o dízimo, temos várias outras coisas que, né? Então eles vão propagar o cristianismo. Então vejam só. Então, voltando aqui, artigos de luxo, tecido do algodão da Índia, tapetes da Pérsia, né? Quando eu falo persa, eu lembro do Irã. E a seda e a porcelana, né, da China e as pérolas do Japão. Então, por isso que eles queriam buscar caminhos e luxos, nas especiarias a artigos orientais. Vamos lá. O comércio. Árabes traziam os produtos do Oriente
né, para o Mediterrâneo. Então, preste atenção. O Mediterrâneo aqui, essa grande piscinona aqui, então vejam só, os árabes traziam para cá, iam comercializar com os italianos. Então, árabes e italianos já comandavam o Mediterrâneo. É a mesma coisa que vocês, que estão do primeiro ano, quando vocês estão com a bola e com a quadra na mão, vocês escolhem quem participa ou quem não participa do jogo, não é mesmo? Então, vejam só, se os árabes e italianos já comandavam aqui essa quadra, mas que é o Mediterrâneo, eles falavam, ó, não permito ou permito. Então, eles não vão permitir que ninguém adentre aqui essa região, porque já está dominada por quem mesmo? Pelos árabes e pelos italianos. Então, né, os novos navegadores, como no caso será Portugal primeiro, você vai entender por quê, e depois a Espanha, você também irá entender por quê, eles não vão permitir, vão cobrar altos impostos, altos impostos. Pois bem, para os italianos que revendiam toda essa, né, essa mercadoria aqui, né, na Europa. Então, os árabes traziam, vendiam para os italianos espalhavam pela Europa. Então, vejam só, eles ganhavam lucros, eles não vão querer ninguém mais aqui, na orla do Mediterrâneo, beleza? Então, vejam só. Então, vamos lá. Se os árabes e os italianos, então, os italianos espalhavam aqui a mercadoria que era trazida pelos árabes. Olha os árabes aqui, ó, traziam as mercadorias, né, para os árabes, para os italianos, ó, vendiam para toda a Europa. Então, me diga uma coisa, eles não vão permitir mais ninguém aqui, porque já está esse bate-bola de árabes com italianos. Então, vejam, encontraram um novo caminho para as Índias. Era uma tarefa difícil, porém muito desejada. Portugal e a Espanha desejavam muito ter acesso direto às fontes orientais, para não pagar impostos, né? Também lucrar com esse comércio. Então, vejam só, eles vão ter que buscar. Então, me diga uma coisa, Portugal primeiro, que vocês vão entender por que Portugal vai adentrar as navegações. Eles podiam usar o Mediterrâneo? Não, porque já estava dominada pelos árabes e pelos italianos. Estão vendo aqui? Então, árabes e italianos já dominavam essa região aqui. Então, Portugal vai ter que adentrar aos oceanos, como vimos, Atlântico, Pacífico, Índico. Então, vejam só, eles vão buscar os oceanos, né, os grandes mares. Então, primeiro Portugal, você saberá por quê, prestando atenção. Pioneirismo de Portugal. Por que Portugal foi o primeiro, professor? Pois bem, ele já tinha uma monarquia centralizada, já estava com a monarquia centralizada e uma burguesia fortificada. Isso vai adentrar a navegação, por quê? Se ele já tem um rei ali, né, que já está com o poder centralizado na mão dele, e juntamente com uma burguesia rica, que tem dinheiro, vão poder investir na navegação. Mas isso só vai se dar, anota aí, você que está do outro lado da telinha, porque eles já expulsaram os muçulmanos do território português. Então, eles vão se libertar dos muçulmanos, porque vocês viram, com a Península Arábica, aonde, né, depois de Maomé, ele começa a jihar, a expandir a fé islâmica. Mas na Europa eles são barrados por Carlos Martel. Pois bem, eles ficam ali em Portugal, vão ser expulsos, ficam na Espanha, no território de Granada, mais um tempo. Por isso que só depois que a Espanha se libertar dos muçulmanos, que ela vai adentrar a navegação. Então, primeiro é Portugal, porque eles já se libertaram dos muçulmanos. Então, é muçulmanos, vou falar dos muçulmanos, ó, muçulmanos. Então, vejam, além disso, então, primeiro, já tinha um rei forte e uma burguesia rica. Já tinham se libertado dos muçulmanos. Graças a Deus vai ter um poder centralizado. Beleza? Localização geográfica. Vejam no mapa, Portugal está de cara para o mar. Isso é importante? É, mas não é decisivo. Por quê, professor? Porque eu posso morar de frente para a praia e não gostar de ir para a praia. Eu posso ter uma casa com piscina e não gostar de tomar banho de piscina, não é mesmo? Mas é um fator importante geográfico de eles estarem de cara para o oceano, não é isso? Vejam bem, Oceano Atlântico, acesso ao Atlântico e ao continente africano. É só olhar no mapinha. Já praticavam a pesca da sardinha, do atum e do bacalhau. Então, se eu já pesco ali pelo litoral, eu já tenho
tinha um conhecimento marítimo, não é isso? Que estimulou o surgimento de uma burguesia pelas cidades litorâneas. Então, a burguesia ela vai se fortalecer também com o comércio da sardinha, do atum e do bacalhau, beleza? Então, e vão querer, né, as especiarias para poder sempre estar comercializando isso. Então, é importante. Primeiro, monarquia centralizada e uma burguesia forte, expulsar os muçulmanos. Localização geográfica, né? Já praticavam a pesca da sardinha, do atum e do bacalhau, né? Isso, então, eles já tinham conhecimento prévio de navegação. Bom, agora eles vão desenvolver isso, né? Ou seja, mapas, o mapa, portulanos eles vão descrever os roteiros, detalhar. Ó, vá por aqui, vá mais para, né, noroeste, tal e tal, tal. Vão encontrar uma pedra, um banco de areia logo à frente, eles vão descrever. A bússola, que vai orientar, né? A caravela tem um astrolábio também. Bom, a bússola e a pólvora, é importante dizer, eles foram introduzidos pelos árabes, porém é uma invenção chinesa. Então a bússola e a pólvora vêm da China. Portulanos, roteiros detalhados da costa marítima que os navegadores percorriam, então eles iam descrevendo. Importante, acreditavam que no Novo Mundo não havia nem gente, nem povoado algum. A terra não era menos arenosa que o deserto da Líbia, não haveria erva verde. Então, né, eles viram que toda essa suposição não era real, né? Tanto é aqui do lado dos portugueses, tanto do lado dos espanhóis. Bom, portugueses, estratégia. Caminho para o Oriente, contornando a África. Então, ó, vocês vão ver o continente africano, eles vão fazer a volta. Chama périplo africano. Então, anota aí, périplo africano. Mas antes deles contornarem a África, eles vão chegar a Ceuta. Ceuta é uma saidinha de Portugal até a primeira encruzilhadazinha. Vocês vão ver no mapa comigo. É que nem vocês. Quando vocês não conhecem muito, não adentram, vocês não vão tão fundo, é que nem eu digo. A primeira vez que vocês mergulham no rio, vocês ou vão entrar numa piscina, né, ou a primeira vez que vocês entram no mar, vocês vão até a cintura, porque a correnteza pode levar vocês. Então vocês ficam meio, né, na precaução. Então vejam só, então eles vão conquistar Ceuta, conquistando em 1415, porém não tiveram lucro. Vocês verão comigo agora porque eles não tiveram lucro, porque os árabes eles vão estar espertos, vão falar, opa, tem português de olho no meu ponto comercial. Então eles vão se espalhar pelo continente africano, e o continente africano é enorme, e antes eles ficavam ali em Ceuta. Então os árabes faziam esse comércio ali, né, em Ceuta, e os portugueses queriam dominar esse comércio. Aí os árabes são espertos demais, falam, oh, estão pensando que eu estou dormindo no ponto? Eles vão para outros lugares do continente africano. E por isso Ceuta não foi positiva. Foi só legal porque eles aprenderam mais um pouco sobre a navegação. O sucesso não alcançado leva a planejar melhor as expedições. Então, eles voltam para Portugal e falam, oh, não está dando muito certo, porque quando conquistamos Ceuta, né, os árabes já não iam mais para Ceuta, já estão espalhados por outro lugar do continente africano. Então, vamos lá. Então, lembrando, Portugal fazia o périplo africano, o contorno. Mas antes deles fazerem esse contorno, eles foram de pouquinho em pouquinho. Primeiro, Ceuta. Vejam, aqui é Ceuta, ó, aqui, ó. Então, vejam, Portugal, eles, né, saem daqui, ó, vão indo, direção a Ceuta, é pertinho, ó. Então era aqui que tinha, né, o comércio com os árabes. Os árabes, sabendo que os portugueses estavam chegando aqui, falaram, opa, não vamos mais para aqui, vamos para outros lugares do continente africano. Naquela época, não tínhamos, né, velho, o GPS, não tínhamos telefone para falar, olha, estão mais ali, ó, perto de Marrocos. Não tinha, não tinha. Então, era muito difícil encontrar, né? Então, vamos lá. Entendido isso, então, primeiro passo foi a conquista de Ceuta, que não foi muito positiva, porque os árabes, já percebendo disso, foram para outro lugar e não faziam mais comércio aqui em Ceuta. Bom, planejamento. Dom Henrique, filho de Dom João I, iniciou a criação de um centro de estudos náuticos. Pois bem,
mas até hoje a historiografia não consegue concretizar, ou seja, afirmar foi aqui que existiu a escola de Sagres. Não, eles se reuniam, né, eles se reuniam em praças, em lugares onde eles discutiam, né, sobre a navegação, mas não tem uma escola como o Impacto. O Impacto é uma instituição. Você vai ali, né, perto do terminal, tem lá a instituição Impacto, né, o Colégio Impacto, que aí você pode ir lá e entrar no colégio. A escola de Sagres não, onde cartógrafos, geógrafos, astrônomos, matemáticos, construtores, tradutores que se empenhavam em melhorar a navegação em alto mar para ter mais segurança. Ou seja, para dar início ao périplo africano, o contorno, né, do continente africano. Pois bem, mas é importante notar que não existe ainda, não existem assim subsídios, né, uma planta ou alguma escritura ou também assim algum projeto que fala que afirme aqui foi a Escola de Sagres. Não temos uma instituição concretizada. E sim, a ideia que os historiadores têm, né, sobre a Escola de Sagres é que eles se reuniam em praças, se reuniam em qualquer lugar para debater, para buscar, né, novos meios mais seguros para as grandes navegações, ou melhor dizendo, para fazer o périplo africano, porque estamos falando de Portugal. Pois bem, o périplo africano seria sair daqui, ó, e contornar aqui o continente africano em busca, né, das especiarias das Índias e também os artigos de luxos orientais. Então, primeira pessoa a fazer o contorno chama-se Bartolomeu Dias. Foi o primeiro navegador europeu a passar pelo Cabo da Boa Esperança, extremo sul da África aqui. Então, aqui nessa ponta aqui, né, tínhamos correntes marítimas, muitas pedras e ventos. Então, o que acontecia? Várias embarcações naufragavam aqui, ó. Então, aqui, ó, elas ó, naufragavam, afundavam. Então, a partir de que Bartolomeu Dias passa pelo Cabo das Tormentas, ele batiza como Cabo da Boa Esperança. Por que Boa Esperança? Porque a esperança de encontrar, né, as especiarias lá nas Índias e os artigos de luxo orientais. Então, era uma boa esperança. Ele conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas e batizou agora como Cabo da Boa Esperança. Era uma esperança para Portugal, a ter acesso direto, né, às especiarias e artigos de luxo. Beleza, primeirão? Beleza? Vamos nessa. Passagem do Cabo das Tormentas, que passou a chamar-se de Cabo da Boa Esperança, por Bartolomeu Dias, ele que está aqui ilustrado. Então vejam, olha, ele sai daqui, né? Aqui era a tormenta, porque, né, naufragava todo mundo, mas depois que ele conseguiu passar, ele batizou, né, junto ao rei de Portugal, como Cabo da Boa Esperança. Esperança, né, de encontrar diretamente especiarias e artigos de luxo do Oriente. Beleza? Então, Bartolomeu Dias. Não posso esquecer que primeiro, antes de Portugal, né, fazer o périplo africano, ou melhor, o contorno do continente africano, ele veio aqui para Ceuta, né, para pegar experiência e tentar controlar esse comércio que estava na mão dos árabes, mas os árabes se espalharam pelo todo esse continente africano. Muito difícil naquela época achar onde os caras estavam, hein? Pois bem, vamos lá. Vasco da Gama, Índias, em 1498. Com a chegada às Índias, através de Vasco da Gama, os portugueses realizam seu maior sonho, regressar a Portugal. Ao regressar a Portugal, Vasco da Gama traz uma fortuna em especiarias que gerou lucro de 600%. Eu falei, 600% de lucro, irmão. 600, ele trouxe um navio carregado de pimenta. Sim, pimenta. Pagavam muito caro. E hoje não, você tem pimenta aí, mas naquela antiguidade só tinha nas Índias. Então você tinha que ir buscar, tinha todo um custo operacional de ir buscar. Depois começaram a plantar essas especiarias aqui na Europa e depois da Europa trazer aqui para a América também. Elas perderam esse valor, mas antes valia muita grana, muita grana. Depois de aberto o caminho para as Índias, todos os anos partiam expedições para Goa, na Índia, para trazer especiarias, principal fonte de riqueza do governo português.
Mas você pensa que eles chegavam lá e pediam? Não, eles tomavam na força. Então, vejam só. Então, primeiro Bartolomeu Dias, agora estamos com Vasco da Gama. Sim, para você não esquecer de Vasco da Gama, né? Ele vai pegar o mesmo trajeto que Bartolomeu fez para chegar às Índias e vai trazer muito lucro para o rei de Portugal. Então, era muito lucrativo. Por isso que a burguesia, ela vai se fortalecer juntamente com o rei. Então, notem isso, percebam, o rei mais a burguesia vai injetar dinheiro na mão do rei, que vai financiar essas grandes navegações. Quem sai primeiro na frente? Os portugueses, porque já tinham expulsado os muçulmanos. Beleza? Podemos dar sequência? E a dinastia que vai estar no poder chama dinastia Avis, ou seja, é, né, uma família com grande poder, né, econômico e político, que vai incentivar o desenvolvimento das grandes navegações. Eu não posso esquecer que estamos na Idade Moderna, hein? Idade Moderna, embarcações. Bom, a Espanha é a concorrente. Então, só um tempo depois que os espanhóis vão se libertar dos muçulmanos, como eu falei para vocês, estavam no território de Granada. Os reis espanhóis, Fernando e Isabel de Castela, também buscavam, né, um novo caminho para o Oriente. Em 1492, ele o genovês, Cristóvão Colombo, que nasceu em Gênova. Professor, mas ele nasceu em Gênova e foi pela Espanha? Sim, né? Presta atenção. Ou seja, vários países já tinham os navegadores, já estavam com seus navegadores. Então, me diga uma coisa, não teve outra história. Cristóvão Colombo pegou, né, os seus mapas, os seus portulanos e falou, meu irmão, eu acredito assim. Em vez de fazermos o périplo africano, o contorno, né, do continente africano, como Portugal está fazendo, não. Nós vamos para o fim para chegarmos no início. Não é isso? Então vejam, nós vivemos no Ocidente, não é isso? O Oriente está lá do outro lado. Então, Ocidente, então vamos para o Oeste para chegar no Leste. Então vejam só, essa foi a grande sacada de Cristóvão Colombo. Porém, ele nem mesmo botava fé, mas ele tinha que botar fé porque os reis da Espanha, né, Fernando e Isabel, já colocaram dinheiro na mão dele, já construíram as embarcações e falou, agora é com você, irmão. Então imagine aí só. Então, vejam só, que tinha o objetivo de buscar o Oriente em direção ao Ocidente. Então, ou seja, ele ia pelo Oeste para chegar no Leste, né? Então, o Ocidente para chegar no Oriente. É que nem o desenho animado, né? O cara chega lá no fim do desenho e aparece no início, na porta. Bota a cabeça aqui, aparece lá no início da tela. Não era mais ou menos assim? Então, vejam, acreditava que a Terra era redonda e que o seu tamanho fosse menor do que é, mas desconhecia a existência de outro continente. Então, gente, tanto Portugal como Espanha não sabiam da existência do continente americano, eles não sabiam. Tanto que é que Colombo vai achar que que chegou às Índias, mas na realidade ele chegou na América Central. Então me diga uma coisa, aí ele vai apelidar, né, de índios. Mas, gente, está errada essa história. Se ele chegou nas Índias, tinha que ser indiano, não, né? Índios. Então, me diga uma coisa, vejam só, dessa forma, ele morreu sem saber aonde chegou. Só Américo Vespúcio, depois, que vem com os mesmos planos de Colombo, que estava na frota de Colombo e tal, mais, e aí ele vai batizar como América, né? Por isso que América é batizada em nome de Américo Vespúcio. Pois bem, Colombo chega, né, na América Central, em Bahamas, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai conseguir um caminho, né, que ele pensou ter chegado às Índias, mas ele chegou na América Central, e vai morrer sem saber, né, aonde chegou, porque perante as ideias de Colombo, ele tinha chegado às Índias, mas não chegou, né, chegou na América Central, né, em Bahamas. Pois bem, vamos lá. Colombo partiu do porto de Palos com 3 caravelas, Santa Maria, Pita e Nina. Isso daí vocês já estudaram lá no Fundi 1, né? E no Fundi 2.
Cerca de 2 meses, velejando, embalando por fortes ventos, encontra em 12 de outubro, sim, 12 de outubro de 1492, um novo continente para os europeus, América. Mas, gente, ele pensava que tinha chegado às Índias, ele não sabia que era o continente americano. Pensou ter chegado às Índias, chamou os nativos que habitavam na nova terra de índios, né? Já vimos que isso daí está errado. Genovês, indivíduo que mora ou nasceu na cidade de Gênova, na Itália. Então, gente, peraí, professor, mas ele está indo pela Espanha, porque ele não foi pela Itália? Porque já tinha navegadores, já falei para vocês. Então, ele vai, né, fazer os reis da Espanha, né, Fernando e Isabel de Castela, e de Aragão, né, Aragão e Castela, ou seja, que eles vão se juntar, expulsam os muçulmanos. Então, isso que é importante. Deixa eu voltar aqui, rapidinho. Aqui, Fernando e Isabel, eles vão se casar, unir forças, Aragão e Castela, para expulsar os muçulmanos. Expulsam os muçulmanos, né, do território da Espanha, aí eles vão adentrar a navegação. Pois bem, então ele vai navegar pelos espanhóis e ele fez a cabeça dos reis espanhóis e agora ele tinha que provar que os planos dele estava tudo ok. Bom lá, portugueses e espanhóis. Essa descoberta causou um grande conflito entre Portugal e Espanha. Por volta de 1493, o pré-tratado, sem ser o Tratado de Tordesilhas, é o pré-tratado, né? Ou a bula intercetera. E em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Porém, o tratado não foi respeitado por alguns países, como França, Inglaterra, Holanda, continuavam a enviar expedições à América, África e Ásia, enfim. O que é que eu quero dizer para vocês? É que o rei da França falou, meu irmão, peraí, por que o Novo Mundo, a América, é só de Portugal e Espanha? Vocês têm em mãos um atestado que Adão que casou com Eva, deixou o Novo Mundo para Portugal e Espanha. Temos esse documento? Não temos. Então, eles não respeitaram, porque eles queriam uma fatia do bolo. Quem? A França, a Inglaterra, a Holanda, enfim, outros países queriam também uma fatia do bolo. Então, vejam só, em 1493, o pré-tratado, a bula interceptera. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas. Beleza? Pois bem, paramos aqui e eu volto na segunda aula. Beleza, galera? Para não ficar muito pesado para vocês. Vamos parar aqui um momento e retornamos na segunda aula. Até já!